Eu saúdo a todos, os irmãos e irmãs que me ouvem, com a gloriosa paz do nosso Senhor Salvador, Jesus Cristo. Aqui é o irmão Rafael Domiciano. Hoje eu quero aqui no canal mostrar e explicar o arrebatamento pré-tribulacionista no meu entendimento. O porquê que eu, Rafael, eu sou pré-tribulacionista. Por que eu creio no arrebatamento pré-tribulacionista? Será que eu tenho base bíblica para defender o pré-tribulacionismo? Porque desde criança, desde que eu tinha ali uns 12 anos de idade, eu sou pré-tribulacionista. Eu conheci o arrebatamento quando eu tinha uns 12 anos, que foi através de sonhos. E dificilmente, irmãos, algum irmão pós-tribulacionista, por mais fluente que ele seja, ele vai fazer com que eu mude de ideia. Então eu sou pré-tribulacionista e eu quero estar mostrando aqui 3 pontos nesse vídeo aqui do porquê que eu sou pré-tribulacionista. O apóstolo Paulo, no Novo Testamento, ele fala bastante sobre o arrebatamento, que é uma palavra que vem do grego e que significa harpazo. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 17, a gente tem um exemplo ali do arrebatamento. E o que significa harpazo? Harpazo significa tirar com força, significa sequestro, significa tirar com rapidez. Eu vou colocar aqui um exemplo de uma situação. Por exemplo, eu estou andando na calçada com meu filho. De repente, o meu filho solta da minha mão. Ele vai para o meio da rua. Aí vem um carro com muita força e eu sinto que esse carro ele vai atropelar o meu filho. O que eu vou fazer? Eu vou pular na rua e tirar meu filho com muita rapidez no meio da rua para que o carro não atropele ele. Por quê? Porque eu vou querer livrá-lo do perigo. E ser harpazo é tirar com força, é tirar com rapidez. Então por que Deus, irmãos, arrebataria a sua igreja apenas no final da grande tribulação, sendo que o perigo já passou? Se harpazo é tirar com muita força, com muita rapidez, por que Deus faria isso apenas no final da grande tribulação, sendo que o perigo já passou? Então, eu entendo que Deus, se ele tira com muita força, se ele tira com muita rapidez, se ele sequestra a igreja, é para livrá-lo da grande tribulação. E um outro ponto aqui, no livro de Isaías, capítulo 61, versículo 1 e 2, ou quem quiser, leia Isaías, o capítulo 61 por completo. A grande tribulação, ela é tratada como o dia da vingança do nosso Deus. E ainda na Bíblia, mais precisamente em Apocalipse, a grande tribulação é tratada como a ira de Deus. Agora eu pergunto, como pode um Deus justo querer se vingar da igreja que não está no pecado, deixando-a na tribulação? Irmãos, a Bíblia fala que o justo não perece junto com o ímpio. Então Deus dever-se-ia se vingar apenas dos desobedientes e dos pecadores, e não da igreja justa que não está em pecado. E em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 9, o apóstolo Paulo, ele nos ensina que Deus, ele não nos predestinou para a ira, mas sim para a aquisição da salvação. Então, se a grande tribulação também é chamada de o dia da vingança do nosso Deus, então a igreja não pode estar aqui na terra, porque Deus ele não vai se vingar da tua igreja, que andou nos seus caminhos, que não pecou, crendo receber de Deus a recompensa, que é a vida eterna. E agora, aqui o terceiro ponto. Em Apocalipse é falado sobre as 2 testemunhas e sobre os 144.000 que pregarão na grande tribulação. Agora vamos parar para pensar um pouquinho. Por que Deus, irmãos, levantaria 2 testemunhas e 144.000 para pregar na grande tribulação, sendo que a igreja ficaria na terra, na grande tribulação, e a própria igreja poderia fazer isso? Jesus nos ensinou: ide e pregai o evangelho a toda criatura. E temos muitos evangelistas no Brasil e no mundo, claro que cada um ali com o seu chamado. Mas se na tribulação Deus ele vai levantar 2 testemunhas e 144.000, então é porque a igreja não estará mais aqui na terra. Enquanto o mundo vive 7 anos de grande tribulação, a igreja ela vive 7 anos no céu para se casar com Cristo, participar das bodas do Cordeiro e receber o seu galardão. É assim que eu entendo toda vez que eu estou lendo a Bíblia, as Escrituras Sagradas. E para finalizar, eu quero colocar aqui um outro ponto. Aquele versículo bastante conhecido em Apocalipse, capítulo 3, versículo 10. Assim como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Irmãos,
Esse versículo aqui está em Apocalipse, e Apocalipse trata exatamente sobre a grande tribulação, sobre arrebatamento, sobre o governo do anticristo, a marca da besta, a perseguição aos cristãos que foram ser deixados para trás. Então Apocalipse trata, vamos estar colocando aqui, sobre a grande tribulação. E perceba que é no livro de Apocalipse, logo no começo, no capítulo 3, que Cristo ele já deixa aqui essa promessa. Assim como guardaste a palavra da minha paciência, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre todo mundo. Então, ao ler as Escrituras Sagradas, eu entendo que o arrebatamento ele é pré-tribulacionista e a igreja não vai passar pela grande tribulação. Amém? Bom, que Deus abençoe a todos. Até a próxima oportunidade. A paz.